não fazer de ti meu ideal. Lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela. Em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, de Deus, de Deus. Lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe. Ante o mal, luta, serve, resiste. Quem confia da felicidade não desiste. Em torno da luz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus. Lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, rumos do céu. Eu sei, você também, que o amor é o caminho, que lá, muito além, sempre haverá muito carinho. Se você duvidar, basta orar só um pouquinho, então você estará longe de espinhos. Orando assim nesta canção, você terá no coração a imensa luz a revelar
mostrando como caminhar, e nessa luz você terá Jesus a te amparar. Tudo bem? Adeus, meus sonhos de criança, passado de bonança, que o tempo sepultou. Adeus, risonha mocidade, rosário de saudade, de quem na vida amou. Adeus, adeus eu digo agora, já surge nova aurora, é tempo de partir. Adeus, não chore, por favor, o verdadeiro amor fará você sorrir. O mundo é abrigo abençoado, a vida estrela a brilhar, sorrindo estarei ao seu lado, com a alma a cantar. Adeus, dileto companheiro, ó meu plangente violão. Adeus, de um pobre seresteiro do Evangelho feito canção. Adeus, de um pobre seresteiro do Evangelho feito canção. Fica sempre um pouco de perfume. Obrigado. Nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dado o pouco que se tem ao que tem menos ainda,
enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Eu pensei que a vida nunca fosse assim, que a felicidade então pra mim seria só buscar você, meu Jesus. Eu agora compreendo bem que a dor tem sua razão de ser. Se fiz sofrer, chorar alguém, todo amor e a luz do amanhã hei de encontrar, procurando hoje servir, sorrir e amar, meu Jesus. Toda lágrima traz a lição, eu já entendi que ser feliz é ter a paz no coração. Todo amor e a luz do amanhã hei de encontrar, procurando hoje servir, sorrir e amar, meu Jesus. Toda lágrima traz a lição, eu já entendi que ser feliz é ter a paz no coração. Que legal, valeu. Que bom, cara, que bom que... Só em ti meu coração encontra a paz, o amor que há muito eu perdi e finalmente encontro aqui. Só
Só em ti eu vejo como é bela a luz, e lá no símbolo da tua cruz o meu caminho eu vou seguir, com tua mão a me guiar. Aonde eu for vou te levar, a cada irmão que eu encontrar, do teu amor eu vou falar, e mostrarei que só em ti o verdadeiro amor senti, e para sempre em minha vida meu coração pertence a ti. Com tua mão a me guiar, aonde eu for vou te levar, a cada irmão que eu encontrar, do teu amor eu vou falar, e mostrarei que só em ti o verdadeiro amor senti, e para sempre em minha vida meu coração pertence a ti. Só em ti, só em ti, Jesus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração.
pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim no renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, levar o que aqui de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui. Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo o que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Escondo o rosto com as mãos e uma tristeza imensa invade o coração. Já não sou capaz de amar e a felicidade cansei de procurar. Por isso vem buscar em ti o que não tenho, o que perdi. Vestido em ouro, te imaginei e tão humilde te encontrei.
cabelos longos iguais aos meus. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, hoje eu te encontrei. Testando. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa Ismênia de Jesus. Agradecendo ao nosso amigo Augusto, né? Pela cantoria, pela harmonização. Hoje estão os dois aqui, o Augusto e o Paulo. Os nossos dois cantores. A casa está pedindo para a gente fazer uma campanha do enxoval de bebê, né? Para gestantes. Nós recebemos muitas gestantes aqui na casa. E sempre à procura de algum enxoval. Muitas meninas de 14, 15, 16 anos, aqui do entorno, e às vezes o que elas têm é só isso que a gente dá aqui, esse enxoval. Então a casa está pedindo doações, sapatinho, casaquinho, mijão, pagão, tudo que for de bebê, né, que puder compor o enxoval, se a gente pode auxiliar a casa. Acho que o objetivo nosso é, que nem eu falo, né, não é a gente trazer o enxoval, mas se cada um trazer um item, né, já ajuda. Um traz um casaquinho, um traz um talquinho, um traz um sabonete, né? Aí cada um traz um item e a gente acaba ajudando a casa. E nós temos também... Bom, aqui eles dão uma relação para a gente ter uma ideia, tá? Camisetas tamanho P, coeiros, toucas, pagão tamanhos POM, mijão tamanhos POM, bore tamanhos POM, macacão tamanhos POM. Então é uma sugestão para que as pessoas possam auxiliar. Estamos precisando também de toalhas de banho, porque não dá conta. A gente tem a máquina que lava, mas não dá conta. Por mais que você lave, ainda é pouco. Então, se tiver toalha usada em casa, qualquer toalha de banho, pequena, grande, o que tiver, e não está utilizando mais, pode trazer para casa que a gente vai utilizar para os irmãos em situação de rua. Hoje o nosso palestrante é Nilson Freire, que vai nos passar a sua mensagem, e vamos ler a nossa mensagem do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. A melhor forma de ter uma existência abençoada é abençoar a própria vida. Ninguém é abençoado sem antes abençoar. Ninguém recolhe o bem sem o plantar. Abençoar é desejar e promover o bem. Quando abençoo alguém, eu estou doando o bem para essa pessoa. Eu estou lhe dando uma bênção. Ao envolvê-la nas ondas do sentimento do bem, automaticamente eu entro no fluxo da energia do bem divino que envolve toda a terra. E sou tocado abundantemente por essa força grandiosa que emana do coração de Deus. Quando atuo no bem, eu me aproximo do bem de Deus. Quando ajo no bem, o bem age em mim. Eu não preciso dizer quanta cura e libertação essa atitude é capaz de nos trazer.
Ser aquele que abençoa é fazer cair chuva de bênçãos em sua própria vida. Isso os antigos já nos ensinavam, né? Que tudo que nós desejamos para o próximo, metade vem para nós. Então é mais ou menos isso, né? A gente sempre tem que desejar o bem, porque é dando que se recebe. Tudo que nós fazemos de bom para o próximo, estamos fazendo para Deus e para nós mesmos. Então vamos fazer a nossa prece, rogando ao nosso Mestre Jesus o amparo, a inspiração e a proteção para cada um de nós na tarde de hoje. Que possamos, Mestre amado, fazer a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas e ajudai-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa tarde, amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que tenhamos uma tarde agradável, serena, de boas reflexões. Obrigado pela harmonização musical maravilhosa. Já vai colocando a gente numa vibração, num clima mais leve, mais agradável, não é? É uma honra estarmos aqui nessa casa. Obrigado pela oportunidade. Nós vamos conversar sobre um tema certamente conhecido da maioria de vocês. Vamos falar da cura da mulher que sangrava. Ou, alguns dizem, a mulher com fluxo de sangue, ou ainda a mulher hemorroíça. Certamente vocês conhecem que é uma importante passagem, importante ensino de Jesus, que está nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. E esse nosso bate-papo vai permitir algumas reflexões sobre fé e sobre merecimento. A gente considera, então, a cura daquela mulher como um milagre. Primeiro que precisamos refletir o conceito de milagre, porque tenhamos em mente que Deus não cria privilégios. Tudo o que acontece é do nosso merecimento. Então, aqueles ditos milagres que estão no Evangelho são consequência do período em que a pessoa já merecia receber aquela graça, aquela bênção. Evidente que os Evangelhos citam apenas os casos das curas de Jesus, mas as não curas, por assim dizer, foram em número muito maior mesmo, não é? Então, o milagre não é um privilégio, é merecimento. Eu vou trazer a passagem evangélica e a gente vai conversando a respeito. Vou adotar aquela que está no Evangelho de Marcos, que diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. 12 anos, hein, gente? Aquela senhora sangrava permanentemente durante 12 anos. Havia padecido com muitos médicos, religiosos, curandeiros, enfim. Aquela senhora, dado a sua situação, procurou todo tipo de ajuda possível, não é? E gastou tudo o que tinha na busca da cura. Não, porém, nada disso tinha sido aproveitado, nada deu certo. Ao contrário, ela, ao invés de obter alguma melhora para o seu problema, era uma hemorragia, né? Ela só piorava. E na cidade onde morava, ela ouviu falar de Jesus, das curas de Jesus, e foi até, procurou encontrar Jesus, a gente vai discorrer isso melhor, não é? E por detrás, diz Lucas, ou melhor, Marcos,
ela conseguiu tocar a ponta da túnica de Jesus, não é? Tocou a sua vestimenta, porque ela dizia assim: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Vamos refletir um pouquinho sobre qual é essa ideia que havia de tocar a túnica de Jesus e obter a cura. Essa é uma concepção judaica, cultural judaica, né? Em que tocar as franjas, já viram nos filmes, tudo tem a túnica, tem aquelas franjas, né? De que havia na cultura judaica a ideia, e isso está lá no livro Deuteronômio, do Velho Testamento, e diz assim, lá no Velho Testamento: franjas fará para ti, e a porás nos 4 cantos das tuas vestimentas. E aquela senhora acreditava com muita fé que se ela conseguisse tocar a túnica de Jesus, de onde emanavam as graças divinas, as graças de Deus, ela conseguiria receber a sua cura. E assim foi, continuando na passagem evangélica. Logo que tocou a túnica do mestre, a hemorragia parou. 12 anos. Parou. E ela percebeu imediatamente, naquele instante, que estava curada. Naquele momento, Jesus sentiu que uma virtude, por assim dizer, saíra de si. O mestre estava no meio da multidão. Daqui a pouco eu vou discorrer isso com mais detalhes. E ele percebeu que uma virtude saiu de si. E ele perguntou: quem tocou as minhas vestes? E os discípulos que estavam ali em volta falaram: mestre, toda a multidão está aqui em torno do Senhor, ele vai lhe apertando, como saber quem lhe tocou? E o Jesus olhava em torno, procurando a pessoa que havia lhe tocado de um modo especial. Aquela senhora, ela estava ali muito com medo, tímida e tudo, não é? Ela sabia que era ela, por causa da cura. E aproximou-se, ajoelhou-se e falou assim para Jesus. Contou a verdade. Há 12 anos que eu tenho, e ali em 1 minuto ela contou o seu problema. E Jesus falou assim: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse mal. O Torá, que é o livro sagrado dos judeus, né? O Torá é composto dos 5 primeiros livros do Velho Testamento. E esse texto é atribuído a Moisés. E lá no Torá, ele diz assim, no livro Levítico, é interessante a gente registrar isso. Lá no capítulo 15 do livro Levítico diz assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação, ou um fluxo que continue além do período da menstruação, ela ficará impura. Está lá no Velho Testamento. Enquanto durar aquele corrimento, ela estará impura, como nos dias da sua menstruação. Ou seja, durante a menstruação, e se continuasse, significa que a mulher estava impura. E diz mais, lá no Velho Testamento: qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo, estará impura. A cama também. Como acontece durante a menstruação. E tudo sobre o que ela sentar estará impuro, como na menstruação. Quem tocar, veja bem, diz a Bíblia, quem tocar em alguma dessas coisas também ficará impuro. As suas roupas e tudo mais. Não pode tocar. Se a mulher sentasse, aquele lugar estaria impuro. Se você tocasse naquele lugar, você também adquiria essa impureza. Quando sarar o seu fluxo, contará 7 dias. Ainda tinha que esperar mais 7 dias, não é? Só depois disso que ela estará pura novamente. No 8º dia, ela vai pegar 2 pombinhas. Essa era a regra.
e vai levar até o sacerdote. O sacerdote vai sacrificar um como oferta pelo pecado. Então a hemorragia era um pecado, e o sacerdote ia sacrificar um dos pombinhos e o outro seria queimado. E assim ela vai poder adquirir a pureza. Meus amigos, nós não estamos aqui para criticar nenhuma convicção religiosa, muito pelo contrário. Mas vamos aqui na real. O Velho e o Novo Testamento não são muito amigos, né? Tem gente aí que fica o tempo todo, e já repararam que algumas correntes religiosas têm uma preferência muito maior pelo Velho Testamento? Porque o Novo fala de amor, né? Então às vezes fica meio complicado. Então não dá, não são amigos. Tem muitas coisas. A revelação divina que está no Velho Testamento são os 10 mandamentos. Ponto. Não é? Claro que tem muita coisa ali importante, interessante, mas a gente não pode, hoje, ano 2025, se basear nessas coisas. Por exemplo, lá no Velho Testamento diz assim, olho por olho, dente por dente. Não é assim? Perfeitamente. Veio Jesus e disse, se te baterem na face esquerda, ofereça a direita. São instruções opostas, né? Não adianta a gente querer. E vamos ficar com o quê? Com Jesus. Até porque Jesus foi a segunda revelação divina, né? Jesus trouxe o amor. Jesus trouxe o outro nas relações. Então, vamos fazer um filtro em tudo isso que ficam aí insistindo com o Velho Testamento. Está aí um exemplo, né? Esse negócio da menstruação da mulher. Bom, se a gente considerar essa situação daquela senhora, 12 anos com hemorragia, e vamos voltar então 2000 anos para ver o contexto cultural da Palestina da época. Palestina é esse país que estão querendo exterminar, né? Foi onde nasceu Jesus. Imaginem, vamos tentar viajar aqui 2000 anos, com todo aquele preconceito, aquela mulher estava impura há 12 anos. Né? Imagina o estado orgânico, físico daquela senhora e psíquico. Ela estava anêmica, fraca, com certeza sofria de uma forte depressão, desprezo, cancelamento, humilhações de toda sorte, não era? Além disso, era considerada uma pária social. Ninguém queria ela por perto, nem a família. Pense nessa senhora. Agora, eu queria trazer que a gente note bem. Se vocês lembrarem, todos os ditos milagres de Jesus, houve uma ação do mestre. A imposição de mãos, tocou nos olhos e assim por diante. Notaram que nesse caso, Jesus não fez nada? Ele não tomou nenhuma iniciativa. Esse é o grande diferencial dessa passagem, por isso que nós a escolhemos de conversar com vocês hoje. A FEB tem um estudo muito interessante, se chama Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, o EAD. São 5 volumes, não é? E lá traz algumas considerações para a gente conversar. Aquela senhora sofria de uma enfermidade crônica, 12 anos. A sua cura partiu dela própria. Ela foi, com muita fé, com muita confiança, ela foi buscar Jesus. Uma fé realmente poderosa, e ela acreditou que bastasse tocar a túnica do mestre, ela se veria livre daquele mal que a atingia há tanto tempo, não é? O Espiritismo explica muito essa questão de fluidos, de como a gente pode produzir a cura das doenças. Aliás, meus irmãos, a grande maioria das nossas enfermidades são produzidas por nós mesmos. São as doenças psicossomáticas. Hoje em dia, você vai ao consultório médico, está lá uma queixa, um problema, não é?
Ele vai pedir lá alguns exames, e em 30% dos casos, depois de olhar os exames, ele vai falar assim, olha, o seu problema é de fundo emocional. E é mesmo. Ou seja, as mais graves enfermidades são fabricadas por nós mesmos, pelo nosso pensamento, pela nossa vibração. E, naturalmente, a possível cura também está em nós. A verdadeira fé, ela possui uma força atrativa de boas energias, não é? Aquele que não a possui, ele cria uma espécie de barreira, impede que essas boas energias possam chegar até nós e promover a cura, uma espécie de barreira. Toda enfermidade tem raízes no espírito, razões desta vida ou de vidas anteriores, evidente, não é? Porque Deus não cria privilégios, não existe sorte nem azar, existe consequência, é a lei de causa e efeito. Aliás, não existem vítimas. Afirmação forte essa, né? Como assim? Esse cara vem aqui falar que não existem vítimas? Olha cada coisa que tem por aí. Não, meus amigos, não existem vítimas. mas e aquela bala perdida lá naquela comunidade? Aquela menina estava lá na sua casinha, acontecendo a 2 quilômetros de distância, acontecendo um tiroteio lá entre marginais e a polícia. Isso é coisa que a gente vê no noticiário todo dia. E aí, uma bala atinge lá, passa pela janela e atinge uma criancinha de 5 anos. Ela não é vítima. A luz desta encarnação, desta única vida, ela seria vítima. Mas Deus não erra. Deus não joga dados. A gente não está sujeito a sorte ou azar. Muito provavelmente, eu não estou julgando, muito provavelmente, aquela criança nesta vida, né? Mas é um espírito multimilenar. Tem situações do passado em que houve um planejamento em que ela deveria desencarnar aos 5 aninhos, exatamente da forma como aconteceu. Mas espera um pouquinho. O que esse cara está falando? Então Deus programa o mal? Porque a menina levar um tiro, né? É uma coisa má? Não. Deus não programa o mal. Jesus disse assim: os escândalos hão de ocorrer, mas ai de quem os praticar. O que acontece? Aquele problema lá, aquele tiroteio que estava acontecendo, e aí o planejamento encarnatório precisaria se realizar em relação àquela moça. Não foi Deus que pegou o braço daquela pessoa e direcionou a arma. Mas já que estava, ele vai responder por isso. Porque ele está praticando mal. Mas já que essa situação estava ocorrendo, vai se aproveitar para se fazer cumprir o planejamento encarnatório. Então, não existem vítimas. A situação, voltando à Nossa Senhora lá, a amiga que tinha o problema da hemorragia. As possibilidades de cura estavam além da capacidade dos médicos. Tanto é que foram 12 anos ela tentando ali, não é? A origem daquele problema, com certeza, tinha uma ascendência espiritual. Nesse tipo de conceito que eu acabei de dizer. Ela tinha que passar por aquilo. Por quê? Não sei. Cada caso é um caso. No livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel, pelas mãos abençoadas do nosso Chico, ele diz assim: podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. O Emmanuel falando. Muito pouco das nossas enfermidades tem origem no físico, elas são de origem emocional, psíquicas. A maioria das moléstias, ele continua, procede da alma, das profundezas do ser. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente em sua zona vulnerável, atacará o organismo. Não é difícil a gente concordar com isso?
diante de um estresse, uma situação qualquer que todos nós já passamos muitas vezes e vamos passar outras, cada um de nós não tem uma área mais sensível. Um fica com um estômago ruim na hora, outro com uma dor de cabeça muito grande e tal. É isso que o Emmanuel está falando, não é? Os problemas psíquicos, emocionais, gerando dificuldades no organismo. Cada um em uma área mais sensível. A cura jamais se dará sem o reajustamento íntimo. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 15, diz assim: mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para as outras pessoas? Porque todo mundo que estava em volta de Jesus ali estava pedindo alguma coisa. Por que ela recebeu essa bênção? Até porque Jesus nem estava pensando nela, não é verdade? Jesus não estava pensando nela. É simples a razão, diz Allan Kardec. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-lo. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, no caso Jesus, ou atraído, esse é o cerne da nossa fala de hoje, ou atraído, ou seja, aspirado, absorvido pelo desejo ardente, pela confiança, pela fé do doente. Percebem? A gente não consegue nem imaginar a qualidade das energias, dos fluidos, das vibrações emanadas por Jesus. Não é? Jesus estava lá caminhando, levando consigo todas aquelas energias, não é? Elevadíssimas. A fé daquela senhora, o desejo ardente e o merecimento fez com que ela absorvesse aquela energia. E aí fica uma coisa interessante para a gente pensar, não é? Aqui, por exemplo, nesse momento, cada um de nós está com o celular aí no bolso, por exemplo, né? E esse ambiente está recheado de fluidos aqui, de energias circulando aqui entre nós, não está? Perfeitamente. Imaginemos que também ocorre, especialmente numa casa de bênçãos como essa, ocorre a presença de energias muito saudáveis aqui, curativas. É questão de nós nos habilitarmos a absorvê-las. Não precisa ser necessariamente emanadas por Jesus, que também está aqui. Não é? É questão de a gente se habilitar, de merecimento, de poder absorver as boas energias presentes nos ambientes. Lamentavelmente, a maioria de nós absorve as más, né? E fabricamos as nossas doenças. É verdade que todas essas situações, a gente tem que levar em conta as necessidades das provas, das expiações que temos que passar. Tem situações em que a gente encarnou precisando passar por elas e, nesse caso, tem que cumprir. Outro dia estudávamos o caso de uma criança, também ao tempo de Jesus. Aquela criança nasceu com o corpinho todo deformado. Tinha 2 aninhos. A mãe não sabia sequer se ela via, se ouvia, e também ela não falava. Imaginem essa situação. Extremamente pobre, 2000 anos atrás, aquela criança naquele estado, e aí houve uma circunstância, um dia a gente conta essa história com mais detalhes aqui, houve uma circunstância em que aquela mãezinha que sofria de tuberculose, ela estava, assim, havia possibilidades que a mãe desencarnasse, e ela não se preocupava com ela. E sim, o que seria da minha filhinha quando eu partir? Quem vai ficar com uma criança desse jeito? 2000 anos atrás? Era essa a preocupação daquela mãezinha. E ela conseguiu, por uma circunstância, ser levada até uma aldeia onde estava Jesus. E, num desespero, quase não conseguindo ficar em pé, ela adquiriu forças, esticou aquele corpinho para Jesus. Mestre, por favor, cure-a.
a mãe com tuberculose, a filhinha naquele estado. Pergunto para vocês, qualquer um de nós aqui, se pudesse, curaria? Sim ou não? Claro que sim. Eu também. Jesus diz assim, sabes o que me pedes, mulher? Você vê o presente, eu vejo a eternidade. Resumindo, aquela criança, na encarnação anterior, foi homem, assassino e suicidou-se. Jogou-se num despenhadeiro. O corpinho todo retorcido era consequência do que ele fez com seu corpo, era o perispírito. Jesus não curou. Por quê? Porque pela necessidade era muito melhor para aquele espírito que ele permanecesse o tempo que fosse necessário aqui encarnado para se livrar daquelas tendências ruins. E assim foi, aquela criança viveu 25 anos aqui naquela encarnação, não é? E ao desencarnar era grata por Jesus não tê-la curado. Mas quando Jesus, porque ela ouvia assim, quando Jesus não curou, ficou com muito ódio. Então, tem situações em que a gente tem que passar por elas. Não é? Porque tem gente que procura o centro espírita, nunca entrou numa casa espírita, mas quando está com uma dificuldade, vai, né? E fica bonzinho, né? Ai, eu quero ir naquele centro forte, que tem um passe forte, né? E aí, não acontece o que a pessoa queria. Esse centro aí é fraco, né? Precisa ver se ela tinha merecimento. Olha que essa senhora passou 12 anos, não é? Agora eu vou trazer para vocês um aspecto que provavelmente poucos conhecem. No livro Primícias do Reino, do espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, ela traz um relato envolvendo aquela senhora. E ela lembra que foi a primeira vez que aquela senhora, a mulher que tinha hemorragia, saiu da sua cidade. Ela morava em Cesareia de Filipe. E foi para Cafarnaum, porque ela era uma cidade com mais recursos. Ela já tinha esgotado as possibilidades ali na sua cidade, Cesareia, não tinha mais dinheiro e também, como eu disse, ela era um pária da sociedade. Ninguém a queria por perto, e ela foi lá para Cafarnaum e falou, pelo menos aqui ninguém me conhece, eu vou tentar começar uma vida nova aqui, né? E ela buscou a cura, como eu disse, em todos os métodos disponíveis, sacerdotes, curandeiros, médicos, sem sucesso. Todo mundo entendia que aquela situação dela era um castigo imposto por Deus. Vivia constrangida, sempre se escondendo por causa da mancha de sangue e tal, ocultando a situação. E ela soube, nesse estado, já em Cafarnaum, que é a cidade do Pedro, do apóstolo Pedro. Ela soube que Jesus estava por ali. E mais do que isso, soube das suas curas. Uma nova esperança passou a habitar a sua alma. E ali, Jesus estava por ali, e aconteceu o seguinte, Jairo era o chefe da sinagoga local, lá de Cafarnaum. O Jairo era muito querido, as pessoas gostavam muito dele. E ele tinha uma filhinha que também estava com 12 anos, e a menina, a criança, estava agonizando, morrendo, não é? E como todo mundo gostava do Jairo, a cidade toda, a cidade pequena, é claro, 300, 400 habitantes, estava ali muito triste por causa daquela perda irreparável, aquela criança de 12 anos, a filha do Jairo. E aí o Jairo saiu procurando Jesus em tudo que é lugar, para levá-lo até a sua casa, para que ele então curasse a sua filhinha, né? Foi para todos os lugares, na casa de Pedro, de Zebedeu, como todo mundo sabia da situação, onde o Jairo ia, a multidão seguia, para ver se encontravam Jesus. Por fim, encontraram o mestre na praia. Ele tinha ido até o outro lado do mar de Genezaré, e
ele estava ali voltando num barquinho, foi quando o Jairo o encontrou. Aí o Jairo apavorado, minha filha, tal, né? E Jesus passou a acompanhá-lo para ir para a casa do Jairo. E a multidão, como eu disse, seguia junto. Nesse instante, Jesus indo para a casa do Jairo, aquela senhora que tinha hemorragia estava por ali também. Que ela soube das curas de Jesus, ela estava indo ver se encontrava, né? Ansiosa ali no meio das pessoas, tal. Ela estava próxima de Jesus, mas não teve coragem de abordá-lo pessoalmente. Principalmente por causa do preconceito, porque ela teria que, se ela falasse com Jesus, ela teria que falar do seu problema. E o preconceito, como vimos, né? E ela tentou continuar ali acompanhando Jesus, mas vencida pela fraqueza, por causa da sua dificuldade, ela não tinha mais forças. E aí caiu ao chão, fraca. No instante que ela caiu, Jesus estava passando. E ela pensou, se eu perder essa oportunidade, esse minuto precioso, aliás, era o minuto mais precioso de toda a sua existência. Ela sabia que era o momento mais importante da sua vida. E naquele turbilhão mental que ela se encontrava, muito emocionada, porém com muito medo, não é? Mas com a grande fé, como eu disse, uma fé em Jesus, em Deus, aquelas situações no seu íntimo, né? A rua estreita, quando Jesus passou, ela, no meio da multidão, esticou o braço e tocou na borda da túnica de Jesus. Foi assim que se passou. Imediatamente o sangue parou, né? E as feridas pararam de doer, ela se sentiu curada e sentiu uma agradável sensação. Foi então que Jesus, quem me tocou? Como que a gente vai saber quem ele tocou, Senhor? Essa multidão toda, tal. E o Jesus, eu já disse, mas estou repetindo, Jesus procurando ali, não é? E ela então acabou falando, fui eu, Senhor, fui eu. Eu era desgraçada, mas acreditava que tocando as suas vestes poderia curar-me. Filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Bom, ela curada voltou para a sua cidade, lá em Cesareia. Aí todo mundo queria ouvir sua história, né? Primeiro só a desprezavam, depois todo mundo queria bater papo com ela e tal. E ela, com a saúde recuperada, depois de 12 anos, retomou a sua vida, né? No entanto, ela se sentiu com muita vontade de se aproximar de Jesus. Obteve a cura da sua doença, mas perdeu a paz de espírito. Ela queria estar perto, compartilhando daquelas vibrações, da verdadeira vida que era estar com Jesus, não é? Relutou muito, mas decidiu abandonar tudo e foi segui-lo. Depois de algum tempo, despediu-se dos amigos e foi ao encontro de Jesus. Porém, meus amigos, quando ela chegou, ela teve notícias que Jesus estava em Jerusalém. Quando ela chegou, aconteceu exatamente a prisão do mestre. Aquela história que nós sabemos, Judas, etc. e tal, e prenderam Jesus. Depois, todos aqueles fatos que a gente conhece, não é? Culminando com a sua infame crucificação, gerada, provocada por quem? Pelos religiosos. Então, não vamos esquecer isso, né? Quem crucificou Jesus foram os doutores da lei. Aquela noite que Jesus foi preso, que Jesus ficou uma noite na cadeia lá, né? Foi muito difícil para ela, não conseguia dormir, né? E o coração descompassado, um nó na garganta. Além da traição de Judas, que é outra coisa para a gente conversar outra hora, sucederam-se a deserção dos amigos, a negação de Pedro, né? Graças a Deus que Pedro negou Jesus, né? Vamos deixar isso claro, né? Porque as pessoas falam, nossa, logo ele foi negar Jesus 3 vezes, ainda bem, senão nós não seríamos cristãos. Né? Todo aquele escárnio, aquela arrogância com o mestre, e a caravana que levava Jesus em direção ao Gólgota, onde seria crucificado,
não havia ainda atravessado a porta da cidade, e o número de espectadores, para eles era uma festa, e aumentando cada vez mais. 3 dias atrás, o saudaram quando chegou em Jerusalém, né? Não é verdade? E ela, aquela cena triste, aquela senhora estava acompanhando a mulher da hemorragia, e o pessoal gritava, chicote, o chicote, angustiada, o coração dilacerado, a ladeira muito difícil, muitas dificuldades, e o chicote, né? Rasgando o corpo já ensanguentado, suor, sangue. Simão, sirineu, decidiu ajudá-lo. Vocês já viram essa história. Simão, vendo aquele sofrimento atroz ali, ele saiu do meio da multidão, foi lá e ajudou a carregar a cruz por um trecho, né? E com muita dificuldade, ela amava Jesus com todas as suas forças. Vivia por ele, vivia por causa dele, afinal foi ele que o curou, né? Olhou em volta, estavam ali acompanhando Maria, sua mãe, Maria Madalena, vamos deixar claro, estava desesperada, Joana de Cusa, Maria de Cleófas, Salomé, Marta, viu que mulherada que estava lá? Só tinha um homem, quem era? João. Acho até porque era adolescente, era meio ingênuo, único. Mas as mulheres estavam lá, não é? Todo mundo com muita dor, acompanhando aquela cena triste. Provavelmente alguns outros que conviveram com Jesus também estavam por ali, mas não estavam logo de frente ali, como Nicodemos, Zaqueu, José de Arimateia, Lázaro, deviam estar por ali, diz Maria Dolores. Muito bem. Os gritos, xingamentos só aumentavam, a subida cruel daquela rampa lá. De repente Jesus escorregou e caiu. Ela, aquela senhora, a mulher que sangrava, não se conteve. Ela tirou o véu de linho branco que cobria, não é? Atravessou a multidão ali, conseguiu forçar a barra, não conseguiram impedi-la. O semblante ensanguentado de Jesus, ela envolveu a face de Jesus com o seu véu, com o seu manto de linho branco. Enxugou carinhosamente o rosto de Jesus. Quando ela tirou, vocês já viram essa cena, né? Estava estampado naquele tecido o rosto de Jesus, pintado pelo seu sangue. E ela falou, tá vendo, olha o que vocês estão fazendo, não é? E o pranto impediu que ela continuasse a falar, e aí os caras começaram a gritar, o chicote, não vamos ter piedade. Veja bem, gente, aquela senhora que enxugou o rosto de Jesus era a mulher que tinha o fluxo de sangue que ele curou. Muito pouca gente sabe disso. Ela chamava-se Verônica. O nome dela era Verônica. O nome original em grego era Berenice, que em latim significa Verônica. Essa informação está no Evangelho de Pilates e eu dou credibilidade por causa da origem de Maria Dolores, Amélia Rodrigues, desculpem, com Divaldo Pereira Franco. Naquele instante, Jesus a olhou demoradamente, imagina o sofrimento do mestre, né? E não disse nada. Mas ela sentiu a vibração, como se Jesus estivesse dizendo assim, vá em paz, lembrar-me-ei-me de ti. Tudo consumado, aos pés da cruz, ela rememorou seus feitos, suas palavras. A partir dali, desceu do monte em que Jesus já estava crucificado e passou a seguir todos que o amavam. Então, aquela senhora que foi curada é exatamente a Verônica que a gente conhece da paixão de Cristo. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe e até uma próxima vez.